E os tipos de cluster não para por aí, né? A gente viu 2 até agora, que são talvez os mais conhecidos, mas cada vez mais surgem novos clusters, novas propostas. Veja que interessante. A primeira coluna é o nosso caminhos mini-batch. A gente vai entender o que vem a ser esse mini-batch em um momento apropriado, não nessa aula. A gente tem o cluster aglomerativo, que está mais ao centro, um pouquinho para a direita. E a gente tem o DBSCAN, que é uma outra abordagem que a gente vai ver em seguida. Mas veja que curioso. Na primeira linha, o caminhos e o aglomerativo tiveram resultados muito diferentes. E quem está mais certo? Talvez nesta situação em que a gente consegue enxergar as observações, o cluster aglomerativo fez um melhor trabalho no sentido de agrupar observações acompanhando um padrão bastante curioso, que são esses círculos. Veja a segunda linha. Imagine que você tenha este padrão de observações, o caminhos não vai se sair bem e o cluster aglomerativo já faz um bom trabalho também. Na penúltima linha é onde o caminhos se sai melhor. São situações em que os agrupamentos estão muito claros e você consegue encontrar centroides bastante distintos entre si em termos de posição. E a última situação é bastante curiosa porque espera-se que não haja um grupo diferente aqui. E se você forçar a barra para ter 3 grupos, talvez você esteja agrupando ruídos ao invés de sinal. E entrando já no DBSCAN, veja como que ele se saiu em todas as situações. Na última situação, ele considerou tudo como um grupo só. Na penúltima, ele conseguiu fazer um trabalho tão bom quanto os outros, em um tempo também muito razoável. Na antepenúltima situação, ele fez também um bom trabalho, melhor do que o caminhos, por exemplo, e o cluster aglomerativo, e nas outras também. Então, ele é um algoritmo bastante promissor em várias situações. E é por isso que a gente vai estudar ele um pouco mais específico agora. Os métodos que a gente viu então anteriormente, que é o caminhos e o cluster hierárquico, eles são adequados para encontrar agrupamentos esféricos em regiões bem definidas, como a gente está vendo nesse gráfico, e ausentes de outliers. Entretanto, na prática, a gente não tem uma situação em que os agrupamentos são muito bem definidos. Os clusters, eles possuem formas arbitrárias, seja formas ovais, seja formas em S, etc. Além disso, as observações podem vir com outliers e ruídos. O DBSCAN, ele funciona um pouquinho diferente dos anteriores. Ele se baseia em densidades, independente da forma que elas possuem. Esse caso aqui é o caso da íris, então eu separo o vermelhinho do verdinho por esta região densa e uma região de baixa densidade no meio. Note ainda que esses pontinhos em preto são os outliers detectados pelo DBSCAN. Algo que merece destaque é que muitas vezes a gente pensa que outlier é uma coisa negativa, mas na verdade outlier é uma observação atípica. Em estatística, essas observações atípicas dificultam a modelagem. Entretanto, elas devem ser estudadas porque muitas vezes produzem insights muito úteis para o nosso problema. Então não quer dizer que essas observações em preto devem ser eliminadas. Quer dizer que o algoritmo considerou essas observações diferente das demais, segundo o critério que ele utiliza. E como funciona o método? A gente tem 2 parâmetros de tuning. Em Machine Learning, a gente fica tunando os parâmetros a todo momento. Nesse caso, a gente tem 2 parâmetros, que é
o raio e o número mínimo de vizinhos dentro do raio. Então, se eu tenho um raio pequeno, o número de vizinhos que eu vou ter dentro do raio deve ser um pouco menor. Se eu tenho um raio grande, talvez eu possa considerar o número de vizinhos um pouco maior dentro desse raio. Nessa figura, a gente tem em vermelho as observações que o algoritmo considera como um grupo, juntamente com as observações em verde. Mas as em verde representam o ponto de borda da minha densidade. Ou seja, a partir daqui pode ser que não exista mais uma continuidade desta densidade. E em azul são os pontos de ruído. Eduardo, você falou, mas eu ainda não entendi como funciona o algoritmo. Como ele trabalha? Qualquer ponto X, qualquer observação com uma quantidade de vizinhos maior ou igual ao mínimo de pontos é considerado como core. Nesse caso, a gente tem um mínimo de pontos igual a 3. Então, se você pegar o pontinho vermelho mais à esquerda, ele tem um ponto verde dentro do raio dele e tem 2 pontos em vermelho dentro do raio dele. Se ele tem 3 observações, ele é um ponto interior. Ele faz parte desse grupo vermelho. Já o verde, veja que ele tem dentro do seu raio apenas uma observação. Mas essa observação faz parte de um core. Por isso que ele é um ponto de borda, porque ele é uma observação na qual dentro do seu raio não possui um mínimo de pontos pré-determinado, mas o ponto que está no interior do seu raio é um ponto do core. E finalmente, se o ponto não é um ponto interior e não é um ponto de borda, ele é considerado um ruído ou um outlier. Ou seja, dentro do seu raio não tem um mínimo de pontos pré-determinado e nem ele está contido em algum raio de um ponto interior. A gente tem prós e contras desse método. A primeira vantagem é que não requer um número pré-definido de cluster como o K-means. A segunda, e talvez a mais evidente, é que os agrupamentos podem ter qualquer forma, incluindo as não esféricas. E a terceira, que a técnica é capaz de identificar outlier. Então a gente tem algumas abordagens para detecção de outlier. E essa pode ser mais uma para o nosso repertório. E quais são as desvantagens? A primeira é que ela pode falhar se não houver queda de densidade entre os clusters, porque ele vai atribuir tudo como uma densidade só, diferente do K-means. Porque se você falar para o K-means que tem 2 grupos ali, ele vai buscar os grupos. A segunda desvantagem, ela é sensível aos parâmetros que definem a densidade de tuning. Se você não escolhe adequadamente o tamanho do raio e não escolhe o número mínimo de pontos dentro desse raio, você vai ter resultados que não são tão satisfatórios quanto você gostaria. E aí a gente entra na terceira, que talvez seja a mais importante das desvantagens. A configuração adequada exige um conhecimento e um domínio. Você precisa ter algum nível de profundidade na utilização dessa técnica para poder usufruir das suas vantagens. Mas isso é normal. Todos os algoritmos, em um certo nível, apresentam essa dificuldade. Cabe a gente agora, conhecendo o básico do DBSCAN, se aprofundar. Vamos então para um exemplo que compara o DBSCAN e o K-means. Então essa é a situação original, em que as observações não estão agrupadas, e esse é o K-means trabalhando. Eu defini 5 grupos. Se eu falei que tem 5 grupos, o K-means vai buscar 5 grupos, ainda que tenha observações que não façam parte de nenhum grupo. Já o DBSCAN, ele trabalha um pouquinho melhor.
ele além de definir os grupos, ele também atribui alguns outliers. De novo, é a definição dos critérios do algoritmo para dizer que esses pontos em preto são outliers. Comparando agora os dois, a gente vê a superioridade do DBSCAN nestas situações. Agora, no exemplo da íris, a gente tem as observações ainda não classificadas e depois, aplicando o DBSCAN, a gente tem essa classificação. Temos a classificação em vermelho, verde claro, verde escuro, azul e preto. O preto são os meus outliers. Então ele detectou outlier nesses dados da íris.